Se você decifrar o código militar do seu inimigo, as fraquezas são expostas e a vitória se torna inevitável. A Ucrânia sabe disso. O impulso que a Ucrânia construiu em 2026 se baseia em uma compreensão profunda de tudo, desde a estratégia russa até o equipamento militar e os sistemas que Moscou possui. Mas agora a Ucrânia vai virar tudo de cabeça para baixo. A Ucrânia não só decifrou os maiores sistemas militares da Rússia, mas também os expõe a todos os inimigos de Putin. Com um movimento genial, a Ucrânia deu à OTAN as chaves de todo o arsenal russo. Segredos foram expostos, estratégias para lidar com a Rússia podem ser criadas. As armas da Rússia acabam de ser voltadas contra o próprio país, que as tem usado contra a Ucrânia há mais de 4 anos. Como? Profilab. Este é o nome de um novo banco de dados ucraniano com informações técnicas sobre todas as armas russas que a Ucrânia enfrentou desde fevereiro de 2022. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, divulgou no X detalhes sobre o lançamento do novo banco de dados. A Ucrânia lança o Profilab. Abrimos o acesso às tecnologias de armas russas capturadas para parceiros globais. Cada míssil, drone e veículo apreendido no campo de batalha agora é uma fonte de conhecimento para o mundo livre, declarou Fedorov. Isso já é enorme por tantos motivos que vamos explicar, mas tem mais. Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, os aliados não terão acesso só a alguns arquivos com especificações técnicas. Eles poderão acessar armas recuperadas pela Ucrânia, permitindo estudo detalhado e retorno dessas análises ao banco de dados para todos verem. Esta plataforma segura oferece a governos aliados, laboratórios e fabricantes de defesa acesso a dados técnicos, relatórios e vulnerabilidades detalhadas. Usuários podem pedir equipamentos físicos para testes, acelerando o desenvolvimento de contramedidas, segundo Fedorov. O que estamos vendo aqui é muito simples. A Ucrânia decifrou o código de dezenas de armas russas, e foi isso que permitiu ao país se manter um passo à frente de Putin. Agora, a Ucrânia está se preparando para compartilhar todas essas informações com aliados que têm mais dinheiro, mais equipamentos e, crucialmente, não estão atuando em uma zona de guerra ativa, para expor ainda mais as falhas em todos os sistemas de armas da Rússia. Isso vai ser uma via de mão dupla. A Ucrânia revela o que sabe, seus aliados ampliam essa base de conhecimento, e todos que se opõem à Rússia se beneficiam. Putin vai ficar absolutamente furioso. Mais uma vez, a Ucrânia tirou algo da cartola que o presidente da Rússia jamais poderia prever, e tudo o que ele pode fazer é assistir enquanto segredos que nunca deveriam ser revelados no cenário global caem diretamente nas mãos dos inimigos da Rússia. E o que realmente vai fazer o sangue de Putin ferver é que a Ucrânia ainda pode esfregar sal nas feridas da Rússia. O Profilab só existe porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Enquanto Putin intensifica ataques terrestres e aéreos, o banco de dados criado pela Ucrânia só se fortalece. Os ataques sempre deixam destroços. Assim, a Ucrânia pode recolher esses destroços e estudá-los para aprender mais sobre as armas russas. A ironia é que a estratégia da Rússia acabará sendo sua ruína, especialmente quanto a drones e mísseis. Putin investiu nessas armas enquanto a campanha terrestre russa enfraquece. A France 24 relata que só em maio, a Rússia lançou 8.150 drones de ataque contra a Ucrânia, o que é um recorde, além de 211 mísseis e milhares de bombas guiadas. Essas armas deixariam destroços como projéteis, cápsulas e chips, informações valiosas que revelam o que a Rússia fabrica, como faz e como combater a arma. Quando os destroços vão para quem tem conhecimento técnico e desmonta tudo, grandes segredos são revelados. Francamente, Putin deveria saber que a Ucrânia, entre todos os países possíveis, conseguiria desmontar as armas russas. Ele presenciou de perto a constante inovação da Ucrânia durante a chamada Operação Militar Especial. Ele também pode saber como aponta as Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina que a ciência e a engenharia ucranianas representavam entre 13% e 15% do potencial de pesquisa e desenvolvimento da antiga União Soviética. Cientistas ucranianos souberam do que a Rússia construía até o início dos anos 90. Eles podem ter trabalhado em várias armas que a Rússia usa atualmente. Ataque quem é tecnicamente capacitado e será exposto. O Profilab revelará os segredos militares que a Rússia tenta ocultar. A Ucrânia já prepara essa iniciativa há tempos. Em 28 de maio, a Euromida Empresa informou que o Gabinete de Ministros da Ucrânia aprovou novas regras para o manuseio de equipamentos militares russos. Essas regras definem como os equipamentos russos capturados seriam transferidos e criam base legal para usar informações dessas armas no desenvolvimento das defesas da Ucrânia e na cooperação internacional.
Fyodorov mencionou troféus na época, mas a medida foi vista inicialmente como forma da Ucrânia agilizar o uso de equipamentos russos capturados e abandonados para suas necessidades de defesa. Com o Trophy Lab, a Ucrânia revelou algo maior. E o que os inimigos da Rússia têm agora é uma enorme quantidade de informações acumuladas ao longo de anos de luta da Ucrânia. Esses dados agora estão com países ocidentais e empresas de defesa, podendo ser usados para criar armas que neutralizem os ativos mais perigosos da Rússia. Isso é muito importante para a OTAN e para a Ucrânia, como explicaremos em breve. Mas antes, precisamos entender como o Trophy Lab vai funcionar. Aqui está o que sabemos até agora. Fedorov já explicou alguns dos conceitos básicos. O Trophy Lab servirá como um repositório compartilhado de armamentos russos e inclui praticamente tudo o que a Ucrânia conseguiu obter. Isso inclui mísseis, drones, veículos abandonados e outros sistemas que a Rússia usou e deixou na Ucrânia. O banco de dados não é aberto ao público. Qualquer pessoa que quiser acesso deve solicitar acesso. Após obter acesso, o usuário pode baixar documentação técnica, acessar estudos, relatórios e até solicitar que a Ucrânia envie amostras das armas do banco de dados para estudo direto. Também temos alguns números. Segundo o site oficial do Trophy Lab, a versão inicial do banco de dados terá mais de 115 amostras, todas coletadas no campo de batalha e transferidas para instalações ucranianas para pesquisa. Essas amostras estão organizadas em um catálogo com 79 categorias e subcategorias de equipamentos. Isso também permite à Ucrânia destacar componentes e materiais usados nas armas russas. Não só as armas estão sendo expostas, mas também os componentes usados em sua fabricação. A Ucrânia também disponibilizará mais de 225 estudos concluídos, fornecidos por laboratórios, instituições científicas e centros de engenharia. Esta é uma plataforma de pesquisa com potencial para muito mais. A Ucrânia compilou todas essas informações mesmo enquanto se defende da Rússia e sofre ataques de longo alcance. É impressionante. Descobrir as armas que serão expostas nesse banco de dados mostra até onde a Ucrânia está disposta a ir para criar um recurso que beneficia todos os inimigos da Rússia. No relatório sobre o Trophy Lab, a Defense News aponta que, entre as 115 amostras capturadas, há mísseis hipersônicos Kinzhal e o tanque de batalha principal T-90M da Rússia. Estas são das melhores armas da Rússia. Agora, os inimigos de Putin podem ler sobre elas ou acessar diretamente as amostras para estudos próprios. A Defense News afirma que parceiros verificados podem pedir amostras para testes físicos, cuja natureza depende do objetivo do parceiro. A inspeção não destrutiva deve ser a mais comum. No entanto, o Trophy Lab também permite que parceiros solicitem amostras que eles possam desmontar ou até mesmo submeter a testes de destruição total. Este último pode ser especialmente valioso para qualquer pessoa que esteja tentando desenvolver contramedidas e dispositivos de guerra eletrônica projetados para neutralizar as armas da Rússia. Quanto às inscrições, elas estão abertas agora. Isso não significa que qualquer pessoa pode simplesmente enviar seus dados. Na verdade, o site do Trophy Lab possui uma página de cadastro acessível a qualquer pessoa que queira preencher o formulário. O formulário especifica que só instituições governamentais estrangeiras e empresas de defesa podem se inscrever. Além disso, a Ucrânia solicita vários documentos e cartas assinadas para garantir que não haja conflito de interesses e para ajudar no seu processo de verificação. Você até pode tentar se inscrever, mas será filtrado como qualquer entidade que tente burlar o processo da Ucrânia. A Rússia não saberá o que a Ucrânia conhece sobre suas armas e Putin não poderá ajustar nada com base nos dados ucranianos. A Ucrânia já tem toda a estrutura pronta. Agora que entendemos o funcionamento do Trophy Lab, surge uma questão maior. Por que esse novo banco de dados é tão importante? Antes de entrarmos nas respostas, fica o lembrete de que você está assistindo ao The Military Show. Se você está aprendendo com o canal, lembre-se de se inscrever para acompanhar mais os nossos vídeos diários. O Trophy Lab representa um avanço significativo para a Ucrânia na busca por fortalecer laços, principalmente com aliados da OTAN. Fedorov deixa isso claro ao apontar que a Rússia está usando todo o seu arsenal contra a Ucrânia e que a Ucrânia tem desmontado sistematicamente as partes desse arsenal que capturou para aprender como detê-las. A OTAN precisa dessas informações. A Aliança de Defesa Coletiva e seus membros já deram grande apoio à Ucrânia e buscam fazer ainda mais. A secretária-geral da Assembleia Parlamentar da OTAN, Benedetta Berti, deixou isso claro em 17 de junho.
Observando que 99% da assistência militar que a Ucrânia recebe vem dos aliados da OTAN e que reafirmar o apoio da organização à Ucrânia é uma prioridade. Antes da cúpula da OTAN em Ankara, de 7 a 8 de julho, o Trophy Lab é uma das maneiras que a Ucrânia encontrou de retribuir a aliança. Isso mostra que as relações entre Ucrânia e aliados da OTAN não são uma via de mão única. A Ucrânia revela segredos que fortalecem a defesa dos interesses da OTAN contra a Rússia. E, sinceramente, o Trophy Lab veio na melhor hora. No fim de 2025, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que a Rússia intensifica táticas de guerra híbrida contra membros da aliança e sugeriu que pode atacar uma nação da OTAN em até 5 anos. Isso equivale a um prazo até o final de 2030, ou talvez antes, para que a OTAN se organize e prepare o tipo de defesa que precisará para se proteger contra a agressão russa. Alguns afirmam que o prazo é menor do que Mark Rutte indica. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, afirma que especialistas alemães dizem que isso pode ocorrer em 2029. Segundo a CBC do Canadá, essa parece ser uma opinião consensual entre vários membros da OTAN, respaldada pelas ações atuais da Rússia. Infraestrutura está sendo instalada para deslocar até 115 mil soldados nas fronteiras nórdicas e bálticas, ameaçando diretamente os flancos leste e norte da OTAN. A Rússia tem testado processos ligados a armas nucleares na Bielorrússia. Mesmo em guerra com a Ucrânia, que não sai como planejado, Putin adota a postura ainda mais agressiva, tendo a OTAN como alvo óbvio. Considerando isso, a OTAN precisa de informações sobre armas e táticas russas, que serão fornecidas pelo Trophy Lab. Esse tesouro permitirá que os membros da OTAN desenvolvam contramedidas talvez nunca antes imaginadas contra as armas russas. Obviamente isso é importante para a OTAN, mas para a Ucrânia também pode significar que inovadores fora do seu próprio território possam criar conceitos que poderiam ser usados para combater a Rússia. E não há nada que Putin possa fazer a respeito de nada disso. Cada ataque russo, terrestre ou aéreo, é chance para a Ucrânia capturar troféus e compartilhar dados com a OTAN. Só será possível interromper esse fluxo de informações se Putin acabar com a invasão. Isso não vai acontecer. Desde o lançamento do Trophy Lab, a cada dia mais segredos da Rússia serão expostos para quem não deveria ter acesso a essas informações. Isso não é perigoso apenas para a Rússia. É humilhante para um líder que há tanto tempo se apresenta como o único capaz de defendê-la da OTAN. Além disso, o Trophy Lab é mais um exemplo do que a Ucrânia já faz há tempos. A experiência de combate adquirida pela Ucrânia durante a invasão russa, conquistada com sacrifícios, agora se torna um ativo transferível, tornando o país mais valioso do que nunca para seus parceiros. O Trophy Lab é destaque no compartilhamento de conhecimento na Ucrânia, mas não é o único exemplo. Só em 2026 soubemos que a Ucrânia forneceu mais de 500 mil horas de imagens captadas por seus drones, que agora estão sendo usadas para treinar sistemas de IA que serão instalados em ainda mais drones. Vídeos da linha de frente revelam como armas russas podem ser alvejadas e mostram táticas usadas pela Rússia. No treinamento de IA, sistemas autônomos podem identificar alvos e atacar sem intervenção humana. As imagens da Ucrânia são valiosas por serem reais. Você encontra todas as condições climáticas, terrenos e cenários imprevisíveis que uma simulação não replica, afirma Peter Kent, CEO da Enable Intelligence, que utiliza essas imagens em seu trabalho. Esse é o ponto principal. A Ucrânia testou todo esse conhecimento em batalha, tornando-o mais valioso que simulações e suposições. Também vemos evidências de que a Ucrânia transforma sua experiência em ativo transferível no Golfo. Após os Estados Unidos iniciarem a Operation Epic Fury contra o Irã, as nações do Golfo Próximas passaram a sofrer ataques frequentes de drones Shahed e mísseis iranianos. Ambos são armamentos que a Rússia vem utilizando contra a Ucrânia, o que de repente tornou a experiência que a Ucrânia possui extremamente valiosa para nações que talvez nunca tivessem considerado a Ucrânia como parceira de defesa no passado. A Ucrânia enviou mais de 200 especialistas em drones ao Golfo para mostrar a países como Catar e Arábia Saudita como se defender de drones iranianos. Essa aproximação levou à assinatura de parcerias de defesa por 10 anos entre a Ucrânia e 3 países do Golfo, incluindo os 2 citados e os Emirados Árabes Unidos. Esses países terão acesso ao Trophy Lab? Talvez. Se eles e os aliados ocidentais da Ucrânia usarem totalmente esse banco de dados, a Rússia enfrentará um esforço global de pesquisa focado em neutralizar cada arma usada na Ucrânia. Isso tudo é resultado das ações de Putin.
Se ele não tivesse invadido a Ucrânia, essas informações poderiam ter ficado em segredo. A Rússia teria mantido a ilusão de ser uma das maiores potências militares do mundo sem que ninguém percebesse. Mas a incompetência da Rússia já foi exposta por mais de 4 anos de fracasso na Ucrânia. Agora, as armas usadas pela Rússia foram analisadas para obter informações, com a Ucrânia no centro. Mais uma vez, a Rússia caiu numa armadilha. Quanto mais ela luta, mais informações chegam à Ucrânia e mais fortes ficam suas alianças com parceiros. O Trofileb virou o canal para uma catástrofe causada por Putin. Também simboliza que a Ucrânia se torna destaque na indústria global de defesa. Durante boa parte da guerra, a Ucrânia era vista como receptora. Essa situação mudou. Apesar da Ucrânia seguir recebendo muita ajuda, como o compromisso de 4 bilhões de dólares de várias nações da OTAN na reunião de Ramstein em 18 de junho, agora ela pode retribuir igualmente. A diplomacia dos drones ucranianos foi o que permitiu ao país firmar acordos na região do Golfo, por exemplo. O Trofileb pode impulsionar novas parcerias, com a Ucrânia fornecendo informações e aliados desenvolvendo armas. Mas há potencial maior graças ao Trofileb, que permite aos aliados inspecionar armas russas de perto. Talvez os aliados tenham as ideias e a Ucrânia as desenvolva e teste no campo de batalha. Isso é uma simbiose entre a Ucrânia e seus parceiros. Relações antes unilaterais agora têm troca clara, tornando a Ucrânia um parceiro valioso para quem apoia sua defesa contra a Rússia. E quando se trata de Rússia e Ucrânia, estamos vendo a influência de Putin diminuir enquanto a influência da Ucrânia cresce, e tudo isso está acontecendo em tempo real. A Rússia perdeu aliados importantes como Venezuela, Irã e Síria após a queda de líderes apoiados por Putin. A influência da Ucrânia nunca foi tão forte. Nações que antes poderiam ter procurado a Rússia por ajuda em sua defesa estão agora se voltando para a Ucrânia. A guerra de Putin fortaleceu a OTAN, tornando a Ucrânia essencial para que a aliança fique ainda mais forte. Os maiores pesadelos de Putin estão se concretizando. Enquanto as armas russas são expostas e a Ucrânia impede que a Rússia saiba o que foi apreendido, Putin precisa admitir que suas tentativas de dividir geraram mais união. A Ucrânia virou o que Putin sempre temeu. Agora a OTAN tem as chaves de todo o arsenal russo. A mais recente humilhação da Rússia está prestes a ser lançada. O Trofileb expõe o fracasso das forças armadas russas como nenhuma outra amostra. A Rússia já devia estar acostumada a se envergonhar por suas armas. Afinal, gastou bilhões em um suposto caça furtivo de 5ª geração, apenas para obter resultados tão patéticos que revelam quanto a Rússia está atrás dos Estados Unidos e da China. O Su-57 é só propaganda e não entrega o que promete. Veja nosso vídeo para entender por quê. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ver mais das nossas reportagens sobre os últimos acontecimentos na Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.